Olá pessoal, vamos dar início à nossa quarta e última aula do Meeting Online de Estudos de Acupuntura, é o terceiro. Nesta aula iremos falar da terapeuticologia das drogas relacionadas ou relativas, ao álcool, à cocaína, à maconha e ao cigarro, como eu disse. São as que eu conheço na prática. Eu quero aqui responder alguns questionamentos. Um deles veio a perguntar sobre qual a pior droga, Eu acho hoje a pior droga o crack. O crack é uma droga que age diretamente na energia ancestral, porque crack, o efeito dele é de 13 a 15 segundos, com coisa que 2 segundos é muita diferença, mas em 15 segundos seu cérebro já está recebendo ou recepcionando a fumaça do crack. O crack é fabricado pelo resto, pelo que sobra da fabricação e refinamento da cocaína, e o cérebro ele então vai começando a dissolver, tá? E o crack é, na minha opinião, a pior droga que tem. Mas a droga mais viciante, que tem um poder mais viciante, é o cigarro. Como eu disse na última aula, o cigarro é uma droga que tem a sua atividade, a sua atuação sobre o vício tão forte por conta da nicotina, que é dado a conta-gotas. Então, a cada tragada, você leva ao seu organismo uma quantidade certa, manipulada de nicotina, e esse bem-estar criado e causado pelo cigarro, ele permanece por algum tempo e em 15, 20 minutos você já quer fumar novamente, fazendo do cigarro uma droga altamente viciante, certo? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui a terapêutica. Eu particularmente, eu sou muito simples para promover ou formatar uma combinação. Então aqui eu vou explicar mais ou menos como e que caminho nós vamos dar essas combinações. Primeiro, você precisa entender qual é o efeito energético de cada elemento em relação à droga. Então, o que cada elemento da droga faz no seu organismo ou no organismo da pessoa, energeticamente falando, é a primeira coisa. Aí quando você entende o mecanismo energético, você vem com uma qualidade de pontos que consiga oferecer o antídoto para com essa alteração. Então, o desequilíbrio energético ele vai ser aniquilado por uma combinação eficiente que consiga inverter a carga energética patológica. Quer dizer, você pega um exemplo como a cocaína. A cocaína é uma droga que vai aumentar a velocidade da sua energia, porque ela te deixa eufórico. Então, se aumenta a velocidade da energia, eu preciso diminuir a velocidade da energia. Neste contexto, entenda bem, diminuir a velocidade da energia não tem relação com sedar, tem relação com acalmar. Por quê? Porque a mente da pessoa que consome a cocaína é uma mente agitada. Então, eu presto atenção nos efeitos patogênicos daquele elemento, e a partir desses efeitos eu começo a criar, como eu disse, um antídoto capaz de inverter a polaridade ou a carga ou a informação sobre esse elemento. Então vamos lá com calma e iniciando. Então primeira coisa, vamos falar sobre a maconha. A maconha é uma droga que tem mais relação com o elemento terra e também com o elemento fogo. O elemento fogo envolve a questão da mente, da imaginação, da ilusão. Então eu preciso focar o meu trabalho, o meu tratamento nesses dois elementos principalmente. O elemento terra, você tem a capacidade ou você tem o interesse de equilibrar. Por quê? Porque a maconha diminui a velocidade da energia, diminui a velocidade dos pensamentos, deixa a pessoa mais down, diminui a memória, altera a configuração estrutural do cérebro, do próprio estômago, da garganta, do esôfago. Deste modo é necessário tratar o elemento terra. Então, para isso, nós vamos promover ou estimular esse equilíbrio através de um protocolo mais generalizado. E esse protocolo generalizado, ele atinge o elemento terra, equilibra o elemento terra, e assim talvez você consiga inibir ou equilibrar os elementos internos ou íntimos
para que a pessoa não tenha necessidade de buscar na maconha aquilo que ela não tem a nível interno, entende? Então, nós vamos trabalhar o elemento terra. Entenda bem, não estou tratando o dono ou o paciente, eu estou tratando a droga. Por quê? Porque quando eu vou tratar o paciente, eu tenho que olhar outros aspectos, eu tenho que olhar a condição da língua, a condição das energias, a condição do biotipo, certo? Aqui eu vou tratar a droga em si, como eu disse. Eu te dou o raciocínio, em cima dele você trabalha, tá? Então vamos lá, vou trabalhar o elemento terra primeiro para produzir ou promover o equilíbrio necessário à inibição do consumo da maconha. Então vamos lá. Lembrando, a maconha é uma droga que diminui a velocidade das energias, deixando a pessoa num estado alterado de consciência. Primeira coisa, o vaso maravilhoso. O vaso maravilhoso que vai equilibrar o elemento terra é o CS6 e BP4. E aqui tem uma peculiaridade. Por quê? Porque eu vou conseguir, com o CS6 e BP4, também trabalhar o elemento fogo. Principalmente o CS, pois o CS é, circulação e sexualidade, é o elemento, uma função criada a partir dos batimentos cardíacos que oferece ao organismo uma força ou uma energia ou uma carga eletromagnética capaz de formatar um aspecto da mente. Então a mente, cientificamente falando, a meu ver, é criada pelos batimentos cardíacos que formatam uma frequência eletromagnética capaz de recepcionar todo o conteúdo ou modelo de manifestação emocional. Então qualquer modelo de manifestação que contém no seu interior emoção, que na maioria das vezes são todos, né, é recepcionado pela mente. A mente é um atributo consciencial. Então a mente tem relação com uma estação consciencial chamada psique, ou psiquismo, ou estação psíquica, que é a estação relacionada ou responsável pela interpretação das sensações e transformação de uma sensação numa emoção. Então, por exemplo, quando a pessoa fuma maconha, ela vai alterar o nível de percepção da mente, então ela pode, teoricamente, tá, expandir, para ela, na cabeça dela é expandir, ela produz uma expansão mental a partir do instante, ela interpreta assim, a partir do instante em que eu desfoco do problema. Eu tenho um problema íntimo, fui abusado quando eu tinha 2 anos de idade. Eu tenho um problema íntimo, claro, eu não tenho consciência disso. Então, inconscientemente, naturalmente, eu quero desfocar desse problema, consumo a droga para me dar um estado alterado de consciência. A maconha vai fazer isso no organismo. A partir desse instante, eu pego CS6 e BP4, trato o elemento terra, trato o elemento fogo. Porque CS6 e BP4 eles têm relação, esse vaso maravilhoso tem relação com esses 2 elementos, certo? Então a velocidade das energias está lenta, então logo é natural a pessoa que consome maconha densificar as energias. Com o tempo essas pessoas podem ganhar peso, e se não ganhar peso por conta de um biotipo específico, ela vai alterar a estrutura física interna e vai conquistar inúmeros problemas cognitivos, como por exemplo a atividade reflexiva. As pessoas que consomem maconha cronicamente apresentam problemas cognitivos, onde eles não conseguem refletir profundamente sobre determinados assuntos, ou sobre qualquer assunto, eu não posso generalizar, mas a partir do instante em que eu não consigo refletir, é sinal que eu não consigo completar o circuito natural de um pensamento, onde eu começo a pensar e finalizo o pensamento. Qualquer pensamento, para produzir ou finalizar ou produzir uma ideia concisa, tem que ter começo, meio e fim, igual uma aula, entende? Então eu vou usar CS6 BP4, trato os 2 elementos, BP6 é o ponto de entrada, além disso eu vou pegar também os pontos VG20 e VC12. VC12 é o chakra do plexo solar que trata o elemento terra, VG20 é um chakra superior, e vou pegar CS5 e CS6.
CS5 e CS6 é uma dupla de pontos que consegue liberar serotonina no cérebro, e essa serotonina liberada ela vai talvez produzir a estabilidade neuroquímica necessária para que a estação psíquica consiga interpretar melhor as próprias reações, as próprias sensações. Eu tenho também que me preocupar com o nível ou os níveis de dopamina, porque a dopamina é o neurotransmissor que oferece o prazer. Eu também tenho que me preocupar com os níveis de ocitocina e prolactina. Então, uma outra coisa que é importantíssima ao paciente drogadito, principalmente o paciente que consome maconha, é a atividade física, tá certo? A atividade física é por demais importante, mas antes disso eu vou finalizar aqui os pontos. Tratar elemento terra e elemento fogo, CS6, BP4, BP6, VC12, VG20, CS6, CS5. CS6 já entrou porque é vaso, então você põe CS5. Quando combina CS5 e o CS6 já está lá como vaso, ele, por ser um vaso maravilhoso, CS6, consegue fazer uma função dupla, porque combinou com CS5. Agora pega C7 e além do C7 você também vai pegar o ponto C5. Por quê? C7 leva o tratamento também para a mente. C5 vai aumentar um pouco a velocidade dessas energias. Então, quando o sujeito consome a maconha, diminui a velocidade da energia, o C5 vem, oferece calor a essa energia. Se a energia estiver densa, ele vai dissolver a energia, deixando fluir melhor essa energia para que a gente tenha um bom equilíbrio. Esse é um protocolo, como eu disse, geral para a drogadição da maconha, para o consumo de maconha. A atividade física é essencial, tá certo? Além disso, é importante o paciente desenvolver a atividade intelectual. Por quê? Porque a atividade intelectual, que é dada pela leitura ou pelo estudo, vai reconfigurar o sistema cognitivo lesado pela maconha. Então, quanto mais o paciente estudar, ler, menos ele terá problemas em relação à memória ou outras condições. Como, por exemplo, o paciente que consome maconha cronicamente, ele tem problema no futuro para interpretar as coisas. Ele sempre vai achar algo que não é. Então, a interpretação dele, porque a atividade reflexiva dele vai estar falha, vai dar problema, tá certo? Além disso, você vai procurar estudar sobre um fitoterápico chamado Phenibut, P-H-E-N-I-B-U-T, Phenibut, é um fitoterápico russo, que é muito bom para a liberação de dopamina, tá certo? Phenibut, procure estudar sobre isso aí. Eu falo sobre esse fitoterápico no curso de AD de fitoterapia que nós temos, inclusive. Phenibut, ok? Além disso, nós temos então um tratamento de acupuntura, temos um tratamento que é atividade física, temos a leitura, temos aí o fitoterápico e temos também a auriculoterapia, que você vai tratar com Xemen, estômago, baço, pâncreas, fome, vício, sede, boca e o ponto alergia. A configuração final dessa combinação oferece oportunidade para equilibrar os instintos, além de equilibrar a compulsão de ter que colocar algo na boca pela condição da carência, equilibra também baço, pâncreas e estômago, e o alergia, o ponto alergia, ele é um ponto muito bom, principalmente quando combinado com fome e vício, para produzir serotonina, ok? Então, eu também tenho que vincar essa ideia da serotonina, pois a serotonina, como eu falei lá na primeira aula, é um neurotransmissor que vai mediar o seu estado de equilíbrio. Então, se você tem bom humor, se você está bem, a serotonina está em níveis adequados, e aí, se ela baixa, estoura um alarme e você fica estressado. Se ela está em níveis adequados, você tem condição de estar equilibrado, tá ok? Então, nós temos a maconha sendo tratada dessa forma, de uma maneira generalizada. Dei 4 opções, um pacote de tratamento. A partir do raciocínio de todas as aulas, você pode formular outros protocolos ou buscar artigos científicos na internet que vão lhe oferecer maiores ou melhores protocolos, dependendo do paciente, tá ok? Então, seguindo, tabagismo é difícil de tratar, é, na minha opinião, o tipo de droga mais difícil de trabalhar. Por quê? Porque ele é socialmente aceito,
e é também de fácil acesso, de fácil consumo. E além disso, o paciente acha que nunca acontecerá com ele. Só para você ter uma noção, o tabagista, ou o tabaco, ou o cigarro que a pessoa consome, em 20 anos ele terá, o paciente, o consumidor, ele terá 90% de chance de desenvolver câncer de pulmão. Aí você fala, por que determinadas pessoas, como Oscar Niemeyer, morreu com 103 anos fumando? Cada um tem o seu locus minoris. O dele não era o pulmão, mas com certeza ele não viveu muito bem, porque a pessoa que fuma não vive bem. Tá? A pessoa que fuma não respira bem. A pessoa que não respira bem, ela não vive de maneira 100%, não vive de maneira saudável. Ponto. Então vamos lá, cigarro. Nós temos o cigarro como principal elemento metal. O elemento metal ele recepciona os agentes químicos do cigarro, porque eu estou fazendo o consumo através da boca e isso vai para o pulmão. A boca é o orifício do elemento terra e ao mesmo tempo essa ideia de sugar vem também de uma fase oral, onde eu tenho uma deficiência no processo do afeto e esse processo defeituoso, vamos dizer assim, ou deficiente, né, melhor dizendo, ele vai ser suprido com a auriculoterapia, e a auriculoterapia vai se aproximar do protocolo da maconha, porque eu tenho Sheimen, pulmão, intestino grosso, boca, fome, vício e sede. E você vai pegar também um ponto que tem relação com o giro do cíngulo, porque o giro do cíngulo é a estrutura cerebral responsável por absorver todos os estímulos relacionados à interpretação da carência, né, vamos dizer assim, do afeto. Então a falta de afeto ou a dificuldade em interpretar afeto está sendo ou pode estar sendo causada por uma ineficiência na produção de determinados neurotransmissores e hormônios. Ocitocina, prolactina e dopamina são os principais. Então esse protocolo irá oferecer condição para que o organismo produza sozinho esses agentes neuroquímicos. Ponto. Além disso, iremos tratar o elemento metal com a acupuntura. P7R6 é a dupla de vasos selecionada. Além disso, o ponto VC15 é por demais importante para estimular a respiração. Além do ponto VC15, eu tenho o ponto P7, que eu coloco ele aqui de maneira teórica para você entender que o P7 é um ponto de entrada. Quem não sabe o que é ponto de entrada, vai lá no YouTube, tem um vídeo de 1 hora, acho que é de 1 hora, não sei, mas tem um vídeo lá eu explicando o que é um ponto de entrada. Então não se preocupe, você vai fazer a colocação dos vasos maravilhosos com P7 e ele também é ponto de entrada. Não se preocupe que ele vai fazer a mesma função, idêntico ao que eu expliquei no da maconha, que é o CS6 fazendo uma função dupla, porque eles são pontos especiais, e pontos especiais conseguem realizar mais de uma função por vez. Então, quem tem dúvida do que é ponto de entrada, vai lá no YouTube, que lá tem um vídeo a respeito. Tá? O canal é Acupuntura com Fabrício Borges. Aproveite para se inscrever no canal, porque aí você recebe a notificação de que os vídeos estão já no canal, tá ok? Então a gente tem vídeo aí quase que 2 vídeos por semana, tá? Então voltando, P7R6, P7 é o ponto de entrada, VC15, VG20, tá certo? VG20 é o ponto, P5 é um ponto extremamente importante e P8, P5 e P8 precisam entrar, ok? P5 e P8. P5 vai trabalhar a questão relacionada à tristeza, a questão emocional. P8 trabalha o fluxo, estimula o fluxo respiratório. Tá? Além disso, eu gosto também do ponto E36 para trabalhar o tabagista, porque o E36 é o ponto que motiva ou estimula a circulação da energia. Então eu tenho, repetindo, P7 com R6, VC15, P7 ponto de entrada, P5 e P8 são os principais, ok? E o ponto VG20, que é o ponto cognitivo, a pessoa ter noção de que não é bom fumar. A auriculoterapia,
E a pessoa também buscar ler sobre o assunto é importante, a pessoa também buscar compreender que aquele vício ele tem um fundo emocional, temperamental, então é necessário talvez fazer também atividade física, tá? Alongamento e yoga são os principais. O alongamento eu recomendo o Pilates, o yoga é bom porque treina a respiração e também a concentração, tá? Porque quando a pessoa treina o foco, a concentração, ela consegue refletir de maneira mais profunda, e o paciente tabagista precisa entender que em algum momento da vida dele, se ele continuar consumindo tabaco, ele vai apresentar o câncer, e o câncer é uma doença que não tem tanta mortalidade como tinha antigamente, mas é uma doença que vai causar transtornos, tá ok? O tabaco ou cigarro, gente, é um mini suicídio diário, tá? Então, o tabagista está aí. Vamos trabalhar agora o paciente que consome álcool. O álcool é uma droga extremamente social. O álcool é uma droga que vai mexer no elemento madeira e no elemento fogo. O álcool, então, precisa ser trabalhado a partir do elemento madeira e também do elemento fogo, lembrando que, na minha opinião, o álcool tem ligação com a frustração, enquanto o cigarro tem relação com a tristeza, a insatisfação. Então, vamos trabalhar o álcool lá no elemento madeira. TA5PB41 é a dupla, F3 é o vaso maravilhoso, é o ponto de entrada. Além do F3 eu vou ter os pontos VC23 com VG20, são os dois chakras que você tem que trabalhar. Além disso, os pontos F8, C7 e IG4 vão harmonizar a mente da pessoa e eliminar esse ranço de frustração, tá certo? Além disso, é necessário ele fazer atividade física. De todos, o alcoólatra é o que mais precisa fazer atividade física. Entende? Então ele tem que fazer atividade física. Auriculoterapia para o alcoolismo, você vai trabalhar Xemen, fígado, vesícula biliar, hipotálamo, endócrino, e também você vai trabalhar sistema límbico para cortar esse ciclo que a frustração leva, que no final das contas oferece a raiva, tá certo? Então, trabalhando isso também, nós temos o interesse de fortalecer a decisão desse paciente. O paciente, qualquer um deles, tá? Pode ser até uma segunda etapa de trabalho. Qualquer paciente drogadito é necessário estimular a decisão, estimular a cognição, estimular o discernimento. O ponto VB14 pode ajudar nisso. Mas voltando, a auriculoterapia já foi. Harmonizamos a mente e também o fígado a partir da sistêmica, atividade física, e tem agora a questão da fitoterapia, que pode ser ajudada com chás tranquilizantes à noite, que tem como o chá de camomila, um dos mais importantes, e a alcachofra, tá? Alcachofra fitoterápico, 150 mg, pode ajudar na vesícula biliar. Tem também a questão da aromaterapia, que você pode ir lá no site da Lore, loreoficial.com, lá tem um artigo sobre decisão e aromaterapia, então você pode também auxiliar, tá certo? Então você tem esse complexo aí de terapêuticas, ou de formas ou recursos terapêuticos que vão auxiliar o paciente alcoólatra, tá? E por último eu tenho a cocaína, que é uma droga também complicada. É uma droga onde eu preciso entender que a dopamina é o principal neurotransmissor, então eu vou ter naturalmente uma deficiência na serotonina e também na dopamina. O paciente busca prazer a todo instante e busca também, consumindo a cocaína, ter a extroversão, porque talvez ele é muito introspectivo. Isso não é uma regra, tá? Mas mesmo assim é uma condição, é uma característica. Então eu vou trabalhar o elemento fogo em si, e eu vou trabalhar novamente com CS6BP4. Por quê? Preste atenção. Se ele tem um aumento da velocidade energética, eu quero agora diminuir essa velocidade. Para eu diminuir, eu vou densificar a energia. Então o CS6BP4 fará isso automaticamente.
Ah, professor, mas na maconha não tem uma diminuição da velocidade energética e possivelmente uma densificação, e a gente usou C6BP4. Sim, mas nós usamos dentro do protocolo C5, que combinado com o C7 vai diluir essa energia através do calor produzido e assim então põe essa energia para circular livremente numa velocidade adequada novamente. Então, voltando, C6BP4 é a melhor dupla, na minha opinião, para trabalhar o paciente da cocaína. C6BP4 combinado com BP6 e C7. BP6 é o ponto de entrada, C7 é o ponto de entrada para a mente. Além disso, eu trabalho também o ponto VC17 com VG20. E por último, eu vou trabalhar C3 com P5. Então, novamente, preste atenção no protocolo. C6BP4, BP6, C7, VG20 e VC17. C3 e P5. Ok? Finalizando a questão dos protocolos, que esse é o último, das combinações, entenda bem, isso aqui é uma combinação generalizada. E outra coisa, existe ordem para colocar as agulhas, e essa ordem está descrita também no canal do YouTube, numa aula chamada Vasos Maravilhosos. Eu tenho uma aula de 1 hora lá explicando a ordem e a colocação das agulhas. Então, por favor, se você tem dúvida nisso, corre lá. Se você tem esse livro azul, aqui tem descrito. Se você tem esse livro aqui, aqui também tem descrito. Se você tem o livro de combinações, lá também tem descrito. Então, no blog também. Então, você tem informações aí em todos os veículos para poder entender por que e como fazer a combinação a partir da ordem dos vasos maravilhosos, tá ok? Então, vamos lá. C6BP4, BP6, C7, C3, P5, VC17 e VG20. Posso mudar o protocolo? Pode, mas não ofereça tantas agulhas. Posso mudar a ordem de colocação das agulhas? Pode, mas não vai fazer tanto efeito. Ok? Você é livre para fazer aquilo que você acha que deve, mas eu recomendo você ter uma justificativa para fazer. Ok? Uma justificativa comprovada fisiologicamente, cientificamente ou na prática de alguém. Ponto. Ok? Então, cocaína, protocolo já foi. Agora nós vamos fazer a auriculoterapia para diminuir a compulsão. E a compulsão nós temos aí um protocolo relacionado à ansiedade, Sheyman, coração, emoção. Professor, não sei onde é o coração e emoção. Tem vídeo no YouTube. E tem um curso em EAD de auriculoterapia, tá certo? loja.centrobenes.com.br, vai lá. Sheyman, coração e emoção. Intestino delgado, ansiedade e preocupação, sistema límbico e hipotálamo. Esses são os principais pontos relacionados à cocaína. Se você quiser fazer uma mescla de auriculoterapia com Sheyman, coração e emoção, preocupação, ansiedade, ou ansiedade e preocupação, que é o mesmo ponto, com vício, fome e sede, não tem problema. Você pode fazer numa semana um e numa outra semana o outro. Então você tem que anotar. E essa anotação é Sheyman, coração e emoção, intestino delgado, ansiedade e preocupação, sistema límbico e hipotálamo. Isso é uma primeira combinação. Uma segunda combinação é Sheyman, coração e emoção, ansiedade e preocupação, fome, vício e sede. Ok? Isso eu estou trabalhando o coração para o paciente de cocaína. Pode colocar nariz também, tá? Além disso, você precisa estimular a produção da dopamina e eu recomendo o Phenibut a 100 mg, tá? O Phenibut é um ótimo fitoterápico, mas eu peço antes você pesquisar, vá atrás de artigo, faça algum curso que fale sobre o Phenibut. A atividade física também nem se fale, é necessário. E é necessário também o paciente entender que a vida é muito melhor sem a droga. Para isso é importante ele ler a respeito, assistir filmes a respeito e ver o que essa droga pode causar com ele, no caso a cocaína, porque vai acabar matando, tá ok? Porque a cocaína vai matar porque vai levar a problemas cardiovasculares, tá ok?
Basicamente, o grande objetivo do terceiro meeting de estudos online em acupuntura deste ano foi repassar a vocês parte daquela minha experiência sobre esse assunto. Entenda você que se o paciente, independente do vício que ele tem, não quiser, ele não vai melhorar. A acupuntura oferece, esses recursos aqui passados, oferece um grande estímulo, oferece uma grande oportunidade para que o paciente possa se equilibrar e sair dessa droga, mas se ele não quiser, não é que o protocolo só faz efeito, ou a combinação, ou o tratamento só faz efeito se ele quiser, não é isso. É que se ele não quiser, ele vai 2, 3 sessões, começa a melhorar, encontra um colega que fuma, bate aquele craving, que é aquela condição de estimular o rapport, as informações, trazer de novo aquela energia do vício. Quando isso acontece, de novo, e 3 sessões, o paciente está bem, sem consumir nada, parará. Ele encontra uma pessoa, ele vai consumir novamente. Por quê? Porque a vontade dele não está tão forte. Então você pode estimular também essa condição da vontade, você pode fortalecer essa condição da vontade. E você pode fazer isso trabalhando o rim. Professor, quantas vezes por semana? Na China, eu sempre respondo assim, na China, eles fazem acupuntura nos pacientes 2 vezes por semana. 2 vezes por dia. Então, assim, não existe uma regra, o que existe é o bom senso. Aqui nesse livro vermelho, eu forneço a ideia das 40 sessões, você montar um programa de tratamento com 40 sessões numa primeira leva, e as 40 sessões podem durar até 10 meses. Outra coisa, o melhor dos mundos seria todo dia, tá? E você tem inúmeros recursos que podem ser assimilados por você para poder promover o equilíbrio. Então, você pode usar também a eletrosedação. A eletrosedação é um recurso terapêutico que eu vou pegar o aparelho de eletro e principalmente, se possível, esse aparelho deve ter 2 frequências, F1 e F2. O Sicuro, o NKL possui esse tipo de corrente, ou melhor, esse tipo de frequência. F1 você calibra em 80 Hz, F2 em 40 Hz. Tipo de onda intermitente, 15 a 20 minutos. Essa é a padronização do aparelho. Os pontos vão ser, olha, guarde essa fórmula aí para você, porque isso não está descrito em qualquer lugar e é minha experiência. VG20 cointan, quando eu falar a palavra com, é porque você vai unir o mesmo eletrodo nesses 2 pontos. VG20 cointan, adrenal com simpático na aurículo, num braço C3 com C7, no outro IG4 com CS6, na perna você vai pôr E36 com BP6, VB34 com bexiga 60 na outra. Você pode utilizar agulhas nos pontos em que você não coloca eletro. Essa primeira leva você coloca eletro. Porém, vamos pegar o exemplo. Se eu peguei num braço C3 com C7, no outro eu peguei CS6 com IG4. Você pode continuar lá onde você pegou eletro, CS6 e IG4, pegar C3 e C7 sem eletro. Porque senão você vai produzir anestesia geral. E não é esse o objetivo. O objetivo é estimular as energias, eletrosedação, a partir da eletroacupuntura. E, além disso, melhorar a produção de neurotransmissores que vão fornecer ao cérebro o equilíbrio necessário para a pessoa refletir e não buscar a droga. E, além disso, eu desconfio que esse protocolo, essa combinação, irá eliminar ou dissolver ou diminuir a força das memórias criadas pelo vício. Essa é a minha experiência. Entendido? Não tem vaso maravilhoso, não tem ordem de colocação. O que você tem que fazer é ter um aparelho que tem F1 e F2. Por quê? Porque se fizer em outro aparelho, eu não tenho experiência. Aí pode não dar certo, aí o protocolo aqui não serve, entende? Então eu estou passando a minha experiência, por isso o aparelho tem F1 e F2. Professor, mas eu tenho um aparelho tal. Tenta, mas aí se não der certo, não é o protocolo, é por conta talvez do aparelho. Tá ok? Fechado? E eu posso usar em qualquer paciente relacionado a vício, qualquer vício. Qualquer vício. Posso usar até mesmo todos os dias. É muito bom. Ok? Então, o paciente tem que ter vontade. Se você quiser estimular a vontade, estimule o rim.
Além disso, é importante também conversar com a família, saber notícia de como os familiares estão, porque talvez seja necessário trabalhar e tratar esses familiares, principalmente uma condição chamada decepção. A decepção eu descrevo aqui no capítulo do elemento madeira, nesse livro azul, que é relativa, na minha opinião, a uma situação entre metal e fígado. Então você tem que trabalhar metal e fígado nesse processo da decepção. Entenda se você entende esse contexto, o tratamento ou a combinação é o de menos, tá certo? E principalmente estimular ao paciente e aos seus familiares uma condição chamada de afeto. Na minha opinião, o grande problema que leva a pessoa a buscar as drogas são traumas, fissuras, são machucados intraconscienciais, quer dizer, lá dentro do temperamento da pessoa, que cria um vácuo, um vazio e faz essa pessoa ter uma predileção por algo. E essa predileção, dependendo das intenções dele, leva ele para algo proibido. E esse algo proibido, ou a droga, ela estará sendo o agente atrator para que a pessoa consuma e tenha externamente, através da droga, a possibilidade de produzir as substâncias químicas necessárias ao equilíbrio íntimo. Mas isso nunca será sanado. Por quê? Porque o problema não é químico, o problema é consciencial. Então, uma boa dose de autoconhecimento vai valer a pena. E eu utilizo os princípios da medicina chinesa para promover autoconhecimento. E assim eu me curei de determinadas patologias e também de algumas condições relacionadas às drogas. Por isso eu estou aqui passando esse tipo de conhecimento de maneira espontânea, gratuita, sem desejar ou precisar ou necessitar de nada em troca. Por quê? Porque é obrigação, na minha opinião, de quem já trabalhou, de quem já passou por dificuldades, principalmente quem tem capacidade de fazer isso, que é uma condição de EAD, é professor, no caso eu me sinto na obrigação de passar isso para vocês, para que vocês consigam ajudar o maior número de pessoas possível. E no início, tentem ajudar a partir dessas combinações, mas posteriormente produzam novas combinações. Contribua também com esse tipo de raciocínio, porque eu penso que cada um de vocês que estão aí me assistindo tem pelo menos um parente próximo que mexe com droga. Então, por isso nós estamos aqui. E por isso você está aí. Tivemos recorde de inscrições. Penso que de 1000 pessoas que estão inscritas, se todas assistirem, acho difícil, é óbvio, mas se todas assistirem, eu já fiz uma conta que num prazo máximo de um mês nós temos aí mais de 10.000 pessoas sendo ajudadas. Por quê? Porque eu nunca posso esquecer que um paciente de drogadito que eu atendo, eu estou atendendo pelo menos 5 familiares. E eu garanto a você, depois desse curso, você vai começar a atender vários pacientes. Por quê? Porque você começa a vibrar na energia desse tipo de conhecimento. Então entenda, qualquer curso que você faça, você vai atrair para o seu consultório, para a sua clínica ou para o seu home care, vamos dizer assim, pacientes que têm aquela qualidade. Eu falo isso pela minha experiência prática que envolve, por exemplo, doenças mentais. A cada nova descoberta íntima a respeito do meu autoconhecimento e a possível cura desse problema, eu atraía para dentro do meu consultório pacientes que tinham doenças mentais. Pra vocês terem uma noção, era muito raro aparecer no meu consultório pacientes com dor. Agora imagine, pacientes apareciam para eu tratar a acupuntura, normalmente, doenças mentais. Então eu atraí aquele público que é necessário, porque eu entendo aquele assunto, entende? E aproveitando esse ensejo, eu quero aqui deixar registrado que estamos abrindo as inscrições para o curso de psicoenergossomática. Psicoenergossomática é uma teoria que eu desenvolvi e descrevi no primeiro livro, Acupuntura por Fabrício Borges, onde eu descrevo a interação entre a questão consciencial, as energias e cada órgão em vista e principalmente a mente. E é neste curso que eu vou explicar como, por exemplo, uma depressão é formada. Esse curso antigamente chamava Doenças Mentais e nós estamos modificando a nomenclatura dessa condição porque através agora de novos estudos, de novas perspectivas, eu percebo
que falar doença mental é um pouco pesado, pois eu estou dando uma condição para o paciente de que ele tem algum distúrbio que talvez não vai ou não terá chance de ser recuperado. Então a gente vai fazer o curso chamado Psicoenergossomática para até mesmo fortalecer essa teoria que, na minha opinião, é superior à teoria psicossomática ou até mesmo à teoria psiconeuroimunológica, porque ela fala de energia e essas outras teorias não falam de energia. E ela fala também, leva em consideração a questão da fisiologia energética Zanfu, ok? Então esse curso está iniciando as inscrições agora. O início do curso será em 2018, janeiro de 2018, vai ter uma data específica que vai estar sendo colocada para você. E esse curso, então, ele estará sendo lançado hoje, tá? Corre lá no site se você tem interesse. Quem já fez ou faz algum curso de EAD com a gente tem 10% de desconto. E se você quiser deixar reservada a sua vaga, porque as vagas são limitadas, fale aí com o Gisley, ou se não, deixe nos comentários aí, peça o Gisley para entrar em contato com vocês, certo? Mas de antemão, gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui. Para mim é muito satisfatório poder conversar com vocês, expor de uma maneira muito pessoal o que eu penso, o que eu já fiz da minha vida, tanto profissional quanto pessoal, porque eu falo para vocês que não há diferença, tá? Claro que existe uma condição íntima de que eu tenho defeitos, eu tenho traços fardos, que estão sendo todo dia trabalhados, e óbvio que a gente está aqui para prestar a assistência naquele nível que eu consigo hoje. Espero ter cumprido com esse objetivo, e a partir de agora declaro encerrado o nosso terceiro mini estudos online em acupuntura, para que a gente volte o ano que vem, 2018, com o quarto mini de estudos online em acupuntura. Repito, esse curso é gratuito, ok? Então, faça bom uso dessas informações. Deixe, por favor, seu comentário, porque ele é muito importante para nós. Entenda bem, deixar o comentário não é deixar um elogio. Você pode deixar uma crítica, como várias pessoas vieram e me trouxeram novidades que eu não sabia. E para mim isso é muito importante. Me economiza principalmente tempo de ter que pesquisar se aquela informação é fato ou não. As pessoas já me trazem a referência, então faça a mesma coisa. Continue estudando e, principalmente, entenda que às vezes está nas nossas mãos a capacidade de curar aquele paciente. Entenda, nós não somos o objeto da cura. Nós não somos os curadores, os curandeiros. Nós somos apenas um instrumento. Mas esse instrumento, uma mão, uma mente, tem que estar estudando e tem que estar praticando. Se a sua vida não está bem, alguma coisa você está fazendo para ela não estar bem. A responsabilidade da sua vida não é do seu líder religioso, não é do seu líder familiar, não é de outra pessoa que lhe causou um problema. É sua. Por isso eu te passo um exemplo pessoal. Levanta da cadeira e vá produzir algo de bem para o próximo, que naturalmente as coisas acontecem. Ok? Um grande abraço e obrigado pela sua audiência e presença aqui na nossa plataforma de EAD. Até a próxima.